Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Eu sou Jaqueline Carvalho, sou professora de Geografia do EJA, então em nível 1. Vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos iniciar um novo tema, que nós vamos falar de tempo e de clima, e nossas próximas aulas vão ser sobre esse conteúdo. Mas antes, a gente vai fazer aquela revisão do conteúdo passado que a gente havia estudado. Então, como eu estava conversando com vocês nas aulas anteriores, nós ficamos aí algumas aulas falando das aplicações, como os recursos hídricos acontecem no nosso país, né? E agora a gente vai lembrar um pouquinho do que a gente comentou na última aula, que foi sobre as bacias hidrográficas. Então, nós falamos diversos assuntos sobre a questão dos recursos hídricos, mas especificamente nas duas últimas aulas, nós falamos das bacias hidrográficas, tá? Então, eu trouxe esse mapa do Brasil, que a gente já viu lá na aula anterior, para falar um pouquinho sobre a localização e as principais bacias hidroelétricas, as principais bacias hidrográficas do nosso território. Então, vamos lá. A Amazônica, que é a maior de todas, lembram disso? Na verdade, é a maior do mundo, né, com o Rio Amazonas. A gente tem a Tocantins-Araguaia, que é uma bacia totalmente brasileira. Nós temos a Bacia do Paraguai, a Bacia do Paraná, a Bacia do Uruguai. Todas elas, olha, elas passam do território brasileiro. Aqui a gente tem só o mapa, então elas estão marcadas dentro do território, mas na verdade todas elas vão extrapolar aqui o território brasileiro, certo? E depois a gente ainda tem o Paraná, a Bacia do Paraná, a Bacia do Atlântico Sul, a Bacia do Atlântico Sudeste, a Bacia do Atlântico Nordeste Oriental, a Bacia do Parnaíba e do Atlântico Nordeste Ocidental. E aqui a nossa grande bacia do São Francisco, que está aqui pertinho de nós, né? Rio São Francisco, que nasce aqui na Serra da Canastra. Então, esse é o mapa das bacias hidrográficas brasileiras e para a gente poder relembrar também mais um pouquinho, a gente tem o uso dessas bacias, né? Na verdade, essa água que existe nessas bacias, a gente pode fazer múltiplos usos e nós fazemos, né? O uso desses múltiplos usos, então nós vamos ter a construção de muitas barragens hidroelétricas para geração de energia. O Brasil é um país que depende, que tem sua matriz na hidroeletricidade, né? A gente tem, aliado a isso, a questão da navegação, principalmente aqui no norte, que a gente tem um relevo mais plano, então é possível que aconteça as hidrovias, certo? Nós temos também o uso para agricultura, principalmente aqui no Centro-Sul, aqui no Nordeste, na Bacia do São Francisco. Nós vamos ter muito uso para irrigação, para atividade agrícola, né, na atividade agrícola. Então, a gente tem esses diversos, e aí tem a questão da indústria, da mineração, o abastecimento urbano. Então, tudo isso é essencial, né, para a nossa vida, em que a gente vai utilizar esses recursos que estão aqui delimitados nessas bacias. E aí, a gente tem uma questão aliado a isso, né? O conceito de bacia, que eu repeti muito nas últimas duas aulas, e agora a gente vai repetir aí de novo, antes da gente mudar de assunto, para vocês não esquecerem. Então, aluno aí que ainda não anotou o conceito de bacia hidrográfica, vai aí mais uma vez para você poder anotar, tá certo? Que seria: bacia hidrográfica é o conjunto do rio principal, seu afluente, subafluentes e o território banhado por eles. Então, rio principal, afluentes, subafluentes e o rio principal e o território banhado por ele, ok? Então, isso que é o conceito das nossas bacias hidrográficas. Bom, gente, então, depois de várias aulas sobre esse assunto, a gente vai passar para um novo assunto, que agora é tempo e clima, certo? Então, olha só, a gente está construindo, tá vendo? A gente já falou de relevo, nós já falamos de hidrografia, agora nós vamos conversar sobre clima, mais para frente nós vamos conversar sobre vegetação. E aí a gente vai conseguir construir essa relação, né, na geografia física. Bom, então vamos falar aqui um pouquinho da diferença entre tempo e clima. Gente, se eu chegasse hoje e falasse assim para vocês, o clima de Araxá hoje foi ensolarado, ou o clima de Araxá hoje foi chuvoso, tá certo? Eu falar o clima de Araxá está chuvoso, tá certo? Ou
Se eu chegar e falar assim, o clima de Araxá é tropical, tá certo também? O clima de Araxá é tropical, é verdade. Agora, o clima de Araxá é chuvoso, o clima de Araxá está chuvoso ou está ensolarado? Tá errado. A gente não vai usar a palavrinha clima para referir a previsão do tempo. Isso é tempo atmosférico, pessoal, tá? Então, vocês não vão mais falar de jeito nenhum, para quem ainda fala, que clima, porque o clima está chuvoso. O clima hoje de manhã estava de sol, agora à tarde o clima está chuvoso. A gente vai falar assim, ó, o tempo hoje de manhã estava ensolarado e agora o tempo à tarde está chuvoso, certo? Por isso que a gente fala, olha, previsão do tempo. A gente não fala previsão do clima, porque o clima, ele não muda todo dia. Agora o tempo pode mudar, né? Da parte da manhã para a parte da tarde, para a noite, ele pode mudar. Por quê? Porque o tempo é uma condição atmosférica momentânea. O tempo, gente, ele vai registrar o meu momento. Então, a gente olha lá na previsão do tempo. Nossa, vai chover hoje, amanhã não vai, semana que vem vai chover. Tá vendo como muda? Ela é totalmente inconstante, né? Totalmente inconstante. Às vezes a gente sai de casa com um sol lindo e maravilhoso, vai trabalhar. Aí no final do dia, quando a gente vai voltar para casa, tá lá aquela chuva, uma tempestade. E aí você fala assim, gente, eu saí de casa, tava com sol, não trouxe nenhum guarda-chuva. E agora? Pois é. Então, o tempo tá fazendo você passar um aperto ali, né? O tempo tá dificultando a sua vida. Mas foi porque o tempo muda. O tempo não é constante, certo? Ele é sujeito a vários fatores. Então, é por isso que sempre a gente olha a previsão do tempo, porque cada dia a gente pode ter uma condição. Já o clima, não. O clima, ele é uma sucessão de tempos. O que é isso? É quando, durante muito tempo, durante muitos anos, a gente tem o mesmo padrão de clima, o mesmo padrão de tempo. Vou dar um exemplo para vocês. No clima tropical, como a nossa cidade está localizada, né, no domínio tropical, a gente vai ver que os nossos verões, eles são chuvosos. Olha só, estou gravando essa aula hoje no dia 22 de março, ontem foi 21 de março e entrou o outono. O outono é uma estação que vai antecipar o inverno, né? E por causa disso, a gente já vai começar daqui a uns dias, né? Ele acabou de entrar, mas daqui a alguns dias a gente vai começar a ver de manhãzinha e à noite um friozinho. Durante o dia ainda vai estar calor, mas vai estar um friozinho de manhã e à noite. Isso vai se perdurar aí alguns meses até a chegada do inverno, lá em junho, certo? Ao contrário do verão. O verão, a gente vai ter temperaturas altas, né? Temperaturas que batem lá os 30, 35 graus e muita chuva. Se a gente observar agora os meses de dezembro, de janeiro e de fevereiro, a gente teve uma elevada precipitação. Choveu muito, e não só na nossa cidade, mas choveu muito em várias regiões do Brasil, e vocês devem ter acompanhado isso, lugares onde a gente teve até certas tragédias provocadas por causa das chuvas, né? Mas aqui em Minas Gerais mesmo, a gente teve algumas ocorrências nesse sentido. Então, percebam, para me falar de clima, eu vou ter uma sucessão de tempos atmosféricos, no mínimo 30 anos, viu, gente? Para a gente começar a definir um clima de um lugar, é no mínimo uns 30 anos. Agora, o tempo não. O tempo, ele é constantemente mutável, certo? Ele não é um padrão fixo, ele está sujeito a elementos externos. Então, essa é a diferença entre tempo e clima. Então, todo mundo vai falar que o tempo mudou e não o clima. O clima, ele continua aqui pra gente sendo tropical, certo? Bom, e agora a gente vai começar a falar de umas questõezinhas que fazem esse tempo mudar e que causam alterações. E aqui a gente tem as massas de ar. Provavelmente você já deve ter ouvido falar na previsão do tempo assim, olha, uma massa de ar está chegando ao estado de São Paulo, ela está se deslocando para Minas Gerais e pode acarretar chuvas. Você já deve ter ouvido falar nisso. A massa de ar, gente, é uma porção da atmosfera e quando a gente vê ela na previsão do tempo, na imagem de satélite, é literalmente nuvens que carregam características próprias. Essas características, elas são provenientes do local onde a massa de ar é formada. Então, se ela é formada sobre o oceano, ela vai ter água, ela vai ser uma massa de ar que vai trazer umidade.
Se ela for uma massa de ar formada sobre uma região quente e continental, ela vai ser seca e quente, ela vai fazer elevar as temperaturas e provocar um momento de muita seca, tá? Se ela for formada sobre a Antártida, ela vai ser fria, certo? Ela vai trazer frio, vai trazer umidade. Então, essas características, à medida que essa massa de ar vai se deslocando pelo território, ela vai imprimindo ali a sua marca. E nós vamos sentindo isso no tempo atmosférico, certo? Então, veja bem. Aqui eu trouxe as massas de ar que ocorrem no território brasileiro, tá? Gente, cada local, essas massas de ar elas vão receber um nome, então ficaria impossível aqui eu trazer todas as massas de ar do mundo para vocês. Então a gente estuda aqui as massas de ar do território brasileiro, tá bom? Então veja bem. Olha só, a primeira que eu tenho aqui é essa rosinha aqui, meio lilás, que é a massa polar atlântica. A massa polar atlântica, o nome já te conta, olha só, ela vem dos polos, polar. E ela é atlântica, então ela se desloca sobre o Atlântico. Então ela vai subir aqui pelo sul do Brasil, porque ela vem da Antártida, então ela vem do sul. Ela vai subir do sul do Brasil, né? Vai vir aqui sobre o mapa do país e ela vai se deslocar nesse sentido. Olha, ela vem, ela passa aqui por Minas Gerais também. Nem sempre ela vai seguir esse caminho, tá, gente? Não tem um padrão rígido assim. Ela pode se deslocar aqui em cima dos estados e geralmente ela se desloca e ela vai chegar até aqui no norte do país, né? Aqui, olha, tá vendo? Ela vai vir para São Paulo, depois ela vai chegar aqui em Minas Gerais. Essa massa de ar, ela é fria, porque ela é formada no polo. Então, polar. Então, sobre os polos, ela é fria. E quando ela se desloca sobre o Atlântico, toda a massa de ar que passa sobre um oceano, ela é carregada de umidade. Então, ela vai ser fria e úmida. Então, ela vai trazer frio e umidade pra gente. Isso no inverno é a responsável por aqueles dias que faz um frio, um gelinho, sabe? Quando a gente tá no inverno, mas tem dia que começa a chover, dá aquela garoinha, apesar que o nosso inverno é seco, mas dá aquela garoinha e faz muito, muito frio. Pois é. É essa massa que é a culpada, viu, gente? A massa polar atlântica. A gente agora não tá sob o domínio dela, não. Ela até chega, mas chega bem fraquinha, provoca só uma chuva e não faz as nossas temperaturas caírem muito. A partir de agora que a gente tá no outono, a gente vai começar a sentir os efeitos dela com maior intensidade. Depois, a gente vai ter a massa tropical continental, que é essa, né, verde mais escura aqui. A massa tropical continental é uma massa de ar, olha só, ela é tropical. Tropical eu tenho climas quentes, então ela vai trazer calor e ela é continental. Sempre que a gente fala que é formada sobre o continente, ela é seca. Então, continente sem chuva, Atlântico com chuva, porque é oceano, água, chuva, tá? Então, tropical quente, continental seca. Então, ela vai ser responsável por aqueles dias que fica uma época muito, muito quente e seco, tá? Que a gente passa até mal, né, gente? Às vezes tá aquele calor enorme e muito seco. Depois, a gente vai ter a tropical atlântica, que é essa verde mais clara. Olha como é que ela tá vindo do oceano, tá bom? Tá vendo? Olha, ela vem do oceano. Então, se ela veio do oceano e ela tem essa palavrinha atlântica, ela é úmida, ela carrega umidade, porque ela foi formada sobre aqui o Atlântico, certo? Então, ela é tropical, ela é quente. Ela é atlântica, ela é úmida, então ela vai trazer dias quentes e úmidos para nós. Ela é muito comum, por exemplo, no verão. No nosso verão, que é ali janeiro, fevereiro, que é quando a gente vai ter temperaturas altas, calor e chuva, tá? Então, essa porção de chuva que a gente teve aí agora, muito tem dessa massa. Depois a gente tem aqui a equatorial continental. Olha aqui, tá vendo que ela tá saindo em cima da floresta amazônica? Ó, em cima da floresta amazônica. Gente, se ela é equatorial, ela é quente, porque o clima equatorial é um clima quente. Daqui a pouco a gente vai começar a estudar os climas, na próxima aula a gente vai começar a estudar os climas, e aí vocês já vão começar a entender direitinho o que eu tô dizendo, vai ficar melhor, tá? Então, equatorial é quente. E ela se desloca sobre a Amazônia, que é um lugar em que tem muita chuva. Então, mesmo ela sendo continental, eu vou ter uma exceção. Mesmo ela sendo continental, ela vai trazer muita umidade. As massas equatoriais, elas são sempre carregadas de umidade, porque a floresta, ela é muito úmida. Então, essa massa, ela é equatorial, então ela é quente. E apesar dela ser continental, eu vou falar que ela é úmida. É a única exceção que a gente tem,
tá? Por quê? Porque ela é carregada de umidade, porque ela é formada sob a floresta amazônica. E depois eu tenho aqui, né, a massa equatorial atlântica. Equatorial, ela é quente, só que ela veio do Atlântico. Então, ela veio carregada de umidade, né? As massas que são formadas sobre o oceano, elas se carregam de umidade. Então, eu tenho uma massa de ar quente com muita umidade. Então, vamos voltar? Vamos recapitular? Polar atlântica, fria e úmida. Então, ela vai trazer frio e chuva. Tropical continental, quente e seca. Ela vai trazer calor e falta de chuva, vai ficar seco. Tropical continental, aqui já falamos, tropical atlântico, quente e úmida, vai chover e fazer calor. Equatorial continental, equatorial é quente e aqui a exceção. Apesar dela ser continental, ela vai trazer chuva por causa da umidade da floresta. E a equatorial atlântica, quente e úmida, porque ela é formada sobre o Oceano Atlântico, certo? A gente vai falar mais desses climas todos, pessoal, e à medida que eu for falando, vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Eu sei que é bastante informação de uma vez, mas não se preocupem, porque nas próximas aulas, então vocês fiquem ligados nas próximas aulas, eu vou fazer um resumo para vocês de cada tipo de clima, então vai facilitar o entendimento, tá certo? E aqui a gente tem os elementos que interferem no clima. O que acontece, o que existe que pode interferir no clima do planeta, né? Primeira coisa, a altitude. Coloquei até aqui uma montanha, que é o relevo. Quanto mais alto, mais frio. Aprende aí essa regrinha, gente. Quanto mais alto, mais frio. Então, se você subir no topo de uma montanha, provavelmente você vai achar neve. E essa neve, ela não derrete. É o que a gente chama de neve eterna. Por quê? Porque é tão alto que vai ser frio constantemente. Você pode estar na base da montanha, no calor, né, no verão, olhar para o topo da montanha e enxergar a neve. Mas aquela neve está lá por causa da altitude. Então, regiões mais altas tendem a ser mais frias. Por isso que às vezes a gente fala que determinadas cidades, o pessoal fala assim, nossa, tal lugar é tão frio porque está na serra. É porque é mais alto. A serra é uma topografia mais elevada, tá? Então, cidades que estão em localizações mais altas, mais elevadas, mais serranas, elas tendem a ser mais frias, principalmente no inverno. Mas é por quê? Porque quanto mais alto, mais frio, primeira regra. Bom, aqui, gente, eu trouxe o mapa, depois nós vamos ver esse mapa de clima com mais calma. Eu trouxe ele aqui agora para falar para vocês de uma coisa chamada latitude, tá? A latitude é o lugar que você está no planeta. Tá bom? O lugar que os países e que os territórios estão no planeta vai dizer pra gente o tipo de clima que nós vamos ter. Então, por exemplo, se você tá aqui na Antártida, ó, se você tá aqui, a gente vai ter o quê? Muito frio. No norte, muito frio, que são os polos. Por quê? Porque eu tenho menor radiação solar. Mas, se você está aqui próximo à linha do Equador, nessa região que divide o planeta, a gente vai ter temperaturas mais elevadas. Por quê? Porque é a região que o Sol incide com maior intensidade sobre o planeta. Então, a latitude, ela nos dá a nossa localização. E a nossa localização vai determinar também, em junção com outros fatores, o nosso tipo de clima. Então, olha só, o Brasil está aqui, ó. O Brasil está mais perto do Equador, inclusive o Equador corta a gente. A gente está bem próximo ao meio do planeta, bem próximo da onde a gente recebe a maior quantidade de radiação solar. Por isso que aqui no Brasil é mais calor, tá? Por causa disso. Se a gente estivesse mais no sul ou no norte, a gente ia ter clima muito mais frio, tá? Invernos muito rigorosos, com muita neve, e não é isso que acontece. Então é a localização, tá? Então o Brasil está aqui num lugar privilegiado, gente. Uma outra questão é a continentalidade. A continentalidade é o fato da gente estar no interior do continente, tá? Então, quando a gente tem terras no interior dos continentes, se a gente voltar a esse mapa, então a gente tem aqui o interior da América, o interior aqui da América do Norte, aqui na América do Sul, o interior do continente africano, o interior aqui da Europa e Ásia. O que isso vai mudar no nosso clima? A continentalidade, ela traz menos chuva. Os efeitos da continentalidade é que a gente receba a menor quantidade de massa de ar. As massas de ar carregadas de umidade, elas vêm do oceano. Então, quem está no litoral vai ter esse aqui, quer ver? Quem está no litoral vai ter os efeitos da maritimidade, que é o contrário,
tá? O litoral recebe as massas de ar carregadas de umidade. Lembra que eu falei da massa tropical atlântica? Da massa tropical equatorial? Elas vêm carregadas de umidade do oceano. E quando elas chegam aqui no litoral, né, nas cidades banhadas pelo mar, vai chover mais do que a gente que está aqui no interior, do que a gente que está aqui em Araxá. A gente que está aqui em Araxá, a gente vai sofrer os efeitos da continentalidade, porque essas massas de ar úmidas, elas não chegam até a gente. Elas vão descarregar lá perto do litoral. Então, por isso que se a gente comparar se chove mais no litoral ou no interior, a gente vai ver que chove mais no litoral do que no interior. Porque o interior, né, a gente não recebe os efeitos dessas massas de ar carregadas de umidade que vem do oceano. Pelo contrário, a gente recebe os efeitos da continentalidade. Tá bom? Então, o fato da gente estar no interior ou estar no litoral nos traz, né, modificações no nosso clima. Né? Mais ou menos chuvas. E outra coisa, quando a gente está no interior, a gente tende a ter verões mais quentes e invernos mais frios. A gente tem uma desigualdade maior entre as estações. A continentalidade nos traz isso. Então, eu acabo que as temperaturas no inverno vão ser mais baixas e no verão mais altas. Então, a gente vai ter mais distância, né, de temperatura, uma maior amplitude entre o verão e o inverno, coisa que não acontece aqui na maritimidade. Aqui na maritimidade, a gente não tem esses climas tão extremos, né? Não existe tanta diferença assim entre o inverno e o verão. Claro que o inverno vai ser frio e o verão vai ser quente, mas não é muito distante, não dá uma grande amplitude térmica, tá? Então, maritimidade vai ser mais seco e com invernos e verões com temperaturas mais extremas. Em maritimidade, vai ser mais úmido, com menor diferença entre essas duas estações, certo? Então, olha só, gente, o que a gente falou dos elementos do clima? Nós falamos do relevo, quanto mais alto, mais frio. Nós falamos da continentalidade, né? Quanto mais no interior, mais seco. Nós falamos da maritimidade, quanto mais no interior, mais úmido. E nós falamos da latitude, que é o local onde você está localizado, onde o território está localizado. Então, próximo do Equador, temperaturas mais altas. Próximo aos polos, temperaturas mais baixas, é mais frio, tá? Bom, e aí aqui a gente tem a previsão do tempo. A previsão do tempo que a gente adora, né? Eu sou uma pessoa viciada em previsão do tempo. Eu tenho que olhar todos os dias a previsão do tempo. Então, olha só, é o conjunto de técnicas que permitem apresentar o estado da atmosfera de um determinado local. E como eu já conversei com vocês, ele é naquele momento, tá? A previsão do tempo, quanto mais distante a gente vai olhando ela, por exemplo, se eu olhar hoje para daqui a 15 dias, possivelmente ela vai mudar. Ela é muito sensível a essas alterações, tá? Bem sensível. Então, a previsão de amanhã é muito mais seguro, né? Eu saber da previsão do tempo do amanhã do que da previsão do tempo de daqui a uma semana. Porque pode ser que daqui uma semana eu já tenha chegado uma massa de ar, né? Já tenha dado entrada no sistema de uma massa de ar e pode trazer chuva, pode trazer uma temperatura mais baixa. Então, quanto mais próximo do dia a gente vai olhando, né? Do dia que a gente vai olhando, mais seguro vai ser a previsão do tempo, tá? Ela é realmente uma leitura das condições do tempo. E para que a gente usa a previsão do tempo? E, gente, eu uso até para saber a roupa que eu vou usar no outro dia. Se vai estar frio, se vai estar calor. Tá? Eu uso para planejar o fim de semana, acredito que vocês também devem ter alguma coisa assim, né? Quando tá chovendo muito, a gente pensa assim, meu Deus, eu não consigo nem botar a roupa para secar, porque não para de chover, né? Sim, aí você pergunta assim, que dia que vai dar um sol para me poder ir pra piscina? Que dia que vai dar um sol para me lavar minha roupa e secar minha roupa? É desse jeito, né? Então, mas vamos lá para que serve? Planejamento das pessoas, então, para a gente se planejar, né? Planejamento agrícola, fundamental. Né, para os agricultores saberem qual a melhor época para plantar, se o cultivo dele precisa de mais chuva, menos chuva, isso aqui é fundamental, né? Quem é agricultor sabe disso. Dependendo do tipo de cultivo que você tem, que você trabalha, você sabe se é melhor você plantar na época que vai chover mais, se é melhor você colher na época da seca, enfim. Então, de acordo com isso, o produtor rural ele consegue se planejar de uma forma mais efetiva. Depois, planejamento dos controladores de voos. Gente, quando tá chovendo muito, o aeroporto às vezes para de funcionar. Às vezes é necessário fechar as pistas, né? Com muita neblina também, às vezes é necessário parar.
Depois eu tenho a prevenção de acidentes em locais de ocupação crítica. Infelizmente, a gente vê isso sempre, gente. Os desabamentos, a gente viu isso aqui em Minas, a gente viu isso agora no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Estamos vendo de novo agora essa semana. Locais de ocupação muito íngreme. Claro que ele tem uma junção de fatores que depois a gente pode analisar. Mas essa questão dessas chuvas em espaços muito íngremes, né? A gente vai ter um fator de dificuldade, pois eu vou gravar uma aula para vocês falando disso, tá? Para vocês entenderem melhor porque ocorrem esses desabamentos, porque é um assunto que vai render uma aula inteira pra gente. Mas, de fato você sabe que vai chover, você mora numa área irregular, né? O que a Defesa Civil da cidade vai fazer? O que a prefeitura deve fazer? Evacuar a área, tirar as pessoas dali. Porque se está previsto um grande volume de chuva num curto espaço de tempo, provavelmente a gente vai ter efeito de uma tempestade. E isso pode levar a deslizamento de encostas, isso pode levar a enchente. E aí precisa retirar essas pessoas, fechar essas vias antes que o pior aconteça, como a gente tem visto, né? Depois, organização dos centros urbanos quanto a locais de alagamentos. E aí, a prefeitura, o poder público, ele tem que saber, vai chover mais? Tem uma obra, eu preciso fazer uma obra de contenção, esse lugar sempre alaga, como que está a previsão do tempo? Eu vou conseguir fazer essa obra agora ou não? Né? Então, isso é essencial, né? Até para quem trabalha com construção civil também, né? Planejar a construção, saber se vai vir uma época de chuva ou não, porque se estiver chovendo muito, você pode mexer no interior daquela construção. Se tiver ensolarado, você pode dar preferência para trabalhar no externo da construção. Então, para quem trabalha nessa área de construção civil, o tempo também. Quem mexe com jardinagem, a mesma coisa, né? Para poder tentar organizar os dias e o seu trabalho. Então, tem muitas profissões que também são ligadas às questões climáticas, às questões da previsão do tempo e que precisam disso para se organizar. Então, igual eu falei, previsão muito distante, talvez ela vá mudar. Então, é melhor confiar na previsão que esteja nos dias mais próximos, que ela corre menos risco de se modificar, certo? Bom, pessoal, a gente ainda tem muito assunto para falar nessa área. A gente vai continuar falando sobre esse tema nas próximas aulas, certo? E bons estudos para vocês. Muito obrigado pela audiência, viu? Um beijo enorme, tudo de melhor para vocês. Tchauzinho.